Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e boas energias. Tá começando mais um episódio do Dose de Melanina. Hoje talvez um episódio mais do que especial, um formato novo para vocês que estão escutando a gente, mas também se tratando de um tema mais do que importante, também vamos apresentar as pessoas que estão aqui com a gente hoje. E vamos lá, começando com Arão, salve. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão legal? Boa madrugada também. E hoje eu tô feliz pra caramba, cara. Tô, assim, realizado. Porque é uma das primeiras metas que a gente tinha pro podcast estar se cumprindo hoje. Hoje a gente tá com companhia especial, tratando de um tema especial também. Então fica aí o nosso, primeiro de tudo, nosso agradecimento à nossa convidada. E é isso, rapaziada. Então, vocês já escutaram aí, já, né, meio que o que vai acontecer hoje. Temos convidada, a primeira convidada do nosso podcast. É muito importante toda essa troca, o assunto também vai ser muito importante, ainda mais sempre, né, pelo contexto, mas enfim, qualquer circunstância é importante falar sobre isso, vocês vão descobrir daqui a pouco o que é, mas sem demorar muito, enrolar muito, eu vou falar um pouquinho, falar para nossa convidada, Chu, né, é a Juliana, mas né, amiga, querida, Chu, dá um salve, 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 Chu. Olá, pessoal. Chu é apelido, né? A gente já se conhece há tanto tempo, mas meu nome é Juliana. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Estou muito feliz pelo convite. Eu já vou lançar o tema, então, não sei se vocês queriam falar, mas Fica à vontade. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, né? Recebi esse convite do Gusta, do Arão, e agradeço muito esse convite. Tô muito empolgada aqui para falar, para trocar essa ideia com vocês. Estamos. É como que a gente está acostumado a fazer. Hoje o Pedrão e o Will não estão com a gente, mas eles estão aqui, né, presentes de energias, enfim, né, fazendo essa troca da melhor forma. E também, lógico, agradecendo a Chu mais uma vez por aceitar o convite, por dedicar esse tempinho para falar e trocar com a gente. Então, antes de tudo, também falar aqueles nossos famosos recadinhos das redes sociais, que é muito mais do que importante, @dose_de_melanina. E é só ir lá procurar, tanto no Instagram, tanto no Twitter. Vão lá também, confere o conteúdo no YouTube. Não sei qual plataforma que vocês estão escutando, mas muitas plataformas têm aquele botãozinho, apertar lá, seguir. Pá, você vai estar ajudando muito a gente, é só um clique bem fácil. Lá no YouTube também, pode comentar, pode curtir, etc. Para a gente sempre rodar esse algoritmo, porque a gente sabe que ele não está a favor da gente, principalmente gente preta. Então, por isso que a gente sempre ressalta essa importância de, tipo, interagir, né? A gente está sempre aberto para comentários, trocas, enfim, vão lá, fortaleçam o conteúdo, porque a gente sempre faz com muito carinho, com muito amor, com muito afeto para você que está escutando, né? Então, se você, acha da hora o conteúdo, gosta, indica lá pro seu amigo, pro seu amigo, faz essa comunidade crescer, beleza? Vamos hoje, né, começar da melhor forma. Vamos lá, Chu, queria que você se apresentasse para quem está se ouvindo, enfim, falasse mais um pouco de você e o espaço agora é todo seu. Muito obrigada. Então, eu sou a Juliana, sou psicóloga, me formei na PUC de São Paulo em 2017, foi lá que eu conheci o Gusta. Desde então, né, venho trabalhando como psicoterapeuta e acompanhante terapêutica
São duas modalidades clínicas, né? São diferentes, uma mais tradicional e a outra é uma clínica ampliada. Após a graduação, eu fiz um aprimoramento, né, com a duração de 1 ano. Esse aprimoramento foi super importante, porque foi a partir dele que eu peguei ali a minha experiência, a minha vivência do último ano, né, dentro do coletivo negro da universidade, o Negraçô, para pensar mais sobre a psicologia, uma psicologia antirracista, né? Foi ali foi uma sementinha, né, que enfim, continua aí germinando e crescendo, né, com os estudos sobre essa temática. Lógico, a gente está gravando isso antes, mas vocês já devem estar percebendo no título que hoje a questão e o título que vai ser falado aqui, trocado, vai ser saúde mental e espiritual, né? Então, fica com a gente, porque o assunto vai ser muito importante, interessante, a troca vai ser muito boa. Lembrando também que a gente vai fazer as nossas famosas indicações no final, ficam até elas, porque vale muito a pena. E dando essa continuidade, fala pra gente, Chu, um pouco mais sobre talvez um contexto breve sobre talvez a psicologia ou a saúde mental no contexto brasileiro. Bom, foi esse tema, né, da psicologia, da saúde mental, né, no Brasil foi um dos temas, assim, que eu trabalhei nessa monografia, né, que eu fiz no aprimoramento. Fiz um resgate de como, historicamente, né, de como a psicologia ela se deu nesse contexto europeu né, com construções a partir ali de pensadores europeus e vem nessa esse conhecimento se difunde, ele vai para os Estados Unidos e vem para o Brasil também, né, para as Américas. E a partir disso ele vai se desenvolvendo nos Estados Unidos, ele se desenvolve de uma forma que ele vai se desenvolvendo de outra, mas ainda assim, lá pelo início do século XX, mais ou menos, ainda é uma psicologia muito que compactou muito com diversas violências, né? E uma delas é as violências raciais, né, com relação à população negra. Então, a partir de um dos movimentos dentro da psicologia, que era a psicologia sócio-histórica, que tinha esse olhar para as questões sociais, né, que estudiosos dessa abordagem trouxeram questionamentos, né, e colocaram um olhar a mais sobre as relações de desigualdade, quem era essa população, e os sofrimentos envolvidos a partir desse contexto social, né, social e histórico. E a partir também de um movimento, muito desses pesquisadores eram pessoas brancas, né, e a partir de um movimento de pessoas pretas, né, conseguirem chegar nesses espaços da universidade, foi que a forma de se pesquisar sobre a temática ela foi mudando, né, porque no início tinha muito a pessoa negra ficava muito nesse lugar de objeto a ser estudado, né, com a entrada das pessoas pretas, né, nesse meio, tanto dentro da psicologia quanto em cursos sociais, né, da sociologia, que esse olhar, né, ele vira, né, ele muda, né,
sendo as pessoas pretas não mais objetos de estudo, mas sujeitos, né, da produção do conhecimento e sujeitas de si, né, sendo que elas têm autonomia para olhar para a sua própria realidade. Então, a partir dessa virada, né, é que a gente vai construindo um, uma, uma psicologia, né, que já não coloca o sujeito como um objeto, mas como um sujeito autônomo, né, que tem autonomia para olhar para si, né? E isso se deve muito, né, por conta justamente desse movimento das pessoas pretas que conseguiram acessar esse espaço. E também, né, e que também comporam, né, as pessoas comporam movimentos sociais, né, como o movimento negro unificado, os profissionais, né, psicólogos negros também construíram assembleias, né, para, enfim, discutirem a forma de construção, né, e o acesso a esses espaços, entre outras coisas, né, como o sofrimento psíquico, né, que é gerado a partir das violências raciais. Mas é um pouquinho isso, assim. Não, sim, muito, Gente, psicólogo fala bonito demais, cara. muito importante. A gente estava falando um pouco antes, né? A Chu estava trocando e falando assim, que o papel muitas vezes de uma psicóloga, um psicólogo é sempre ter sempre a questão de escutar muito, né? Então a gente está meio que hoje e vai continuar assim, inverter um pouco, né? Porque é muito importante ter tanto essa questão da fala como a escuta. Uma existe por conta da outra, tá ligado? E muitas vezes é importante a gente sempre desempenhar cada papel, né? Tanto da escuta, tanto da fala. Então, se talvez hoje a Chu, né, escuta bastante, hoje, mano, a gente vai ser também a questão central da fala, né? Vamos ouvir a Chu, vamos escutar, melhor dizendo, com muita atenção. E é muito importante essa troca, né? Principalmente, talvez, nesse momento que várias coisas estão transbordando, caos à vista, enfim, a gente tem que achar meios e estratégias para a gente se tentar manter vivo da melhor forma possível. A questão também de vir a questão de a gente, né, sempre pautar, enfatizar, grifar essa questão que a gente não é somente objeto de estudo, né, e sim produtor de conhecimento. Então, essa é uma das Exatamente. questões principais, né? Que muita gente branca por aí não está entendendo isso, né? Tá escrevendo lá no seu TCC, sei lá, alguma coisa de gente preta, lá, não, escrevi no meu TCC aqui, ó, tá suave, parceiro, não é isso não, né? Então, a questão tá bem mais para além disso, tá bem mais para nossa vivência também e para a gente realmente demonstrar como pessoas pretas que a gente tá e sempre vai estar presente na intelectualidade e na produção dessa própria. Só uma coisinha, Augusta, que eu gostaria de compartilhar aqui, né? Acho que deixando fluir um pouco essa questão da conversa, né? Faço parte de um grupo de estudo de relações raciais, né? Inclusive foi hoje de manhã e a gente está estudando o livro da Grada Quilomba, né? Memórias da Plantação. E a gente está tá antes da introdução, né? Que ela escreveu uma carta para falar enfim, para falar do livro, da experiência dela, para chegar naquele livro. E aí ela coloca ela faz uma nota com várias palavras, termos, né, que são que não tem, que são neutros por exemplo, no inglês ou no alemão, né, porque ela fez a princípio o trabalho dela em Berlim. E aí no português, né, ela viveu em Portugal, se eu não me engano, ela é de Portugal. Se eu não me engano mesmo, porque Não, eu não é tenho assim, certeza, fica claro, ela é é, assim. né? E aí ela fala muito dessa relação da linguagem, né?
que em Portugal, tanto em Portugal quanto no Brasil, a gente ainda tem uma linguagem colonizada. E o quanto é difícil escrever mesmo, produzir um pensamento descolonizado dentro de uma língua que é colonizada, né? Que, por exemplo, né, você vai falar sei lá, vai se referir a uma pessoa e aí você não tem um neutro, né? E aí você exclui um outro grupo de pessoas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que na nossa língua a gente tem dois gêneros, né? Um gênero binário ali, que é a, o, né? Feminino ou masculino. E aí exclui todo um grupo ali quando a gente pensa no grupo LGBTQIA+, né? Ou então uma palavra fica só no masculino, exclui ali o gênero feminino, né? Então, a gente hoje de manhã pensou muito sobre essa questão da linguagem, como a linguagem ela é um instrumento de poder, né, que pode tanto libertar, quando a gente desconstrói, né, quanto aprisionar e desumanizar, né? Sim, e Com certeza. tava falando sobre tudo isso, né? E realmente, né? Se a gente for realmente pensar, eu queria até trazer eu acho que uma frase, talvez, que um dia que eu escutei, né? Dar esse salve e tal, com carinho também, dar um salve pro John. Faz sempre que eu não vejo ele. John é um amigo que eu tenho, muito querido do Quênia, que eu conheci na faculdade, na PUC. E um dia a gente tava trocando, né? E ele chegou para mim e falou assim: Gustavo, vocês aqui do Brasil são as pessoas mais colonizadas que existem. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, pô. Só que aí depois de um tempo eu falei, é verdade, tá ligado? Porque tem toda a questão da língua, né? Então, tipo, a língua é é um dos, na verdade, principais fatores da colonização. Então, a língua ela estrutura um pensamento, ela estrutura a sua fala, ela estrutura um modo de agir, ela A sua estrutura a sua subjetividade, né? Exato. Ela estrutura suas, tipo, várias formas de fazer, né? De pensar e de imaginar o mundo. Então eu falei, mano, é verdade, sabe? E a gente realmente tem que estar sempre atento a esse processo de, né, a gente se descolonizar a todo custo, de, né, mesmo sabendo que a gente está falando, se comunicando agora, né? A gente está usando português para usar e para se comunicar, então não deixa de ser uma das mais línguas colonizadoras, né? Também tirando, não que as outras sejam menos, mas, né, às vezes até trazendo o exemplo do Brasil, porque a gente, às vezes na sua essência aqui, a gente só fala português, né? A gente não fala uma língua indígena. Inclusive, é um dos únicos países da América Latina que mantém essa questão de segurar mais forte numa língua só, né? Mesmo alguns outros países mais próximos, eles ainda tem uma questão ainda tem uma questão dos dialetos indígenas mais presentes. O Brasil é uma parada muito, mano, português e português, tá ligado? E talvez inglês, mas é muito foda, né? Essa fita de ser colonizado realmente até os ossos, né, velho? A gente aqui, mano, a lógica colonizadora no Brasil impera com força até hoje, né? Uma coisa muito insana, é muito difícil de sair dessa lógica, justamente, né? Se mudar uma linguagem já estabelecida, que é um processo orgânico, entre aspas, né? Forçado, mais orgânico, de 500 anos, é uma parada, mano, embaçada, tá ligado? É um negócio que não se muda do dia pra noite também, né? E é isso, por isso que a gente tem que estar atento, né? Principalmente aí a gente sabe que, já que a linguagem é colonizadora, muitos termos aí vão ser também dessa mesma questão vertente, né? Colonizadores, racista, tal. Por isso que muitas vezes a gente tem que, tipo, repensar, parar e fazer esse esforço mesmo, né? Porque sempre é importante a gente saber a origem da palavra, de onde que ela está vindo, qual é o seu significado, porque nenhuma palavra é dita né, por si só, né? Sempre tem alguma coisa por trás. Mas, enfim, agrada também. Pô, eu li esse livro e releio até hoje, é uma referência em vários sentidos, mas é isso. Vamos dar aqui a continuidade.
trazendo um pouco para nossa atualidade nos dias de hoje, queria fazer essa perguntinha para a Chu e falar, né, mais ou menos como que está sendo, Chu, seus atendimentos nesse cenário de pandemia. Você acha que teve o aumento da procura, né, principalmente considerando os nossos e as nossas pessoas pretas, pode ser entre homens ou mulheres, enfim, e toda essa questão, né, de talvez no momento estava no presencial fazendo esse atendimento e depois está migrando para toda essa perspectiva virtual, né? Bom, a primeira questão, né, como está sendo, né, os atendimentos nesse cenário de pandemia. É muito antes, vou pensar um pouquinho antes, né? Antes da pandemia, da gente ficar nesse contexto de quarentena, eu atendia só presencial, assim, não... Eu tinha, de certa forma, uma resistência com atendimento online, porque eu sentia que ia perder algumas coisas que estão presentes ali no presencial, né? E de certa forma a gente perde mesmo, né? Que é, enfim, uma relação presencial é muito diferente de uma relação virtual, né? E também migrar para o virtual é se readaptar, né? Acho que foi isso que eu vivi muito nesse início assim de atendimento online. E eu acabei me surpreendendo, porque eu achava que seria muito difícil, assim, estar e usar essas ferramentas. Sempre fui uma pessoa mais né, do presente, de ver a pessoa, de sentir a pessoa, né, de algum... E aí foi uma surpresa porque fluiu, assim. Então, eu já tinha alguns pacientes, os pacientes que eu tinha, migrei para o virtual, então foi, de certa forma, tranquilo, porque já tinha ali um vínculo terapêutico. Tem os ruídos, né, que acaba sendo bem irritante em alguns momentos, que internet que não funciona, barulho da rua, já não tem aquele setting mais protegido que é dentro do consultório, né? De certa forma, o paciente ele migra assim para dentro da sua casa, né? E aí a gente tem que construir um espaço, né? Reconstruir um espaço que seja ali um espaço da terapia. Então, essa readaptação. E aí, eu acho que o novo, né, é quando chegam as pessoas, que você ainda não tem um vínculo, você vai conhecer, e aí você, né, faz esse primeiro encontro virtualmente. Isso foi bem novo, assim, para mim. Mas também acabei acostumando, então, depois de tanto tempo, né, quase um ano, mais de um ano aí, né, atendendo virtualmente. Então, eu acabei acostumando com essas pequenas mudanças, assim, pequenas no sentido, né, de não encontrar presencialmente o paciente, de encontrá-lo virtualmente. Então, com relação a essa questão, né, do migrar do atendimento presencial para o virtual, no início foi... antes, na verdade, eu tive essa resistência, mas depois eu me adaptei bem, assim. E, inclusive, quando voltar, eu pretendo continuar atendendo online, né? Porque eu acho que eu consegui perceber que acaba sendo uma ferramenta muito importante, assim, no sentido de que tem pessoas que às vezes não vão conseguir chegar nos lugares, né? Que a gente atende por diversos motivos. E eu acho que o atendimento virtual, ele alcança, né, as pessoas. E aí, né, falando em relação a outro questionamento, né, se
houve um aumento da procura, né, das pessoas pretas, acabei recebendo mais encaminhamento, assim, de pacientes no geral, né, mas veio, sim, pessoas pretas, né, nesse tempo procurando cuidado, né. E assim, o tema pandemia é um tema que está presente em todos os atendimentos, né? Acho que está todo mundo atravessado por essa questão, né? Por mais que, enfim, tenha outras questões que eles tragam, questões outras das suas vidas, né? Não tem como não falar da pandemia, de como suas vidas estão, né? E de como essa questão tá atravessando mesmo, né? A rotina, os afetos, as relações, né? E é isso. Beleza, Chu. Vamos Com certeza. seguir, né? Fazendo toda essa reflexão com bastante, enfim, né? Calma, respirando, tal. Importante sempre nesses momentos assim. E também para, né, muitas vezes toda essa situação pode representar não viver o melhor momento para muitas pessoas, mas o intuito desse episódio é justamente a gente trazer talvez tal entendimento melhor, um acalanto tal e essa troca. Beleza, gente? Vamos lá trazer também aqui. Chu, queria saber também, imagina, né, que para quem está nos escutando agora, não manje muito de psicologia, também querendo saber um pouco mais de você, qual vertente você utiliza nos seus atendimentos, enfim, o que você poderia falar para a gente? Tendo em mente que você está falando principalmente para leigos, então... Mas eu trabalho com a perspectiva da psicologia analítica, com ênfase em trabalho corporal. O trabalho corporal foi uma coisa que a psicologia, essa temática específica, né, da psicologia analítica, com ênfase em trabalho corporal, foi uma coisa que entrou lá pelo último ano da minha graduação, né? Eu fiz um núcleo inteiro com esse tema, pensando muito que naquela época fazia muito sentido e continua fazendo muito sentido para mim trabalhar as questões, enfim, as questões todas a partir da fala, mas trabalhar o corpo também, né? Acho que muito do que às vezes a gente não consegue elaborar acaba refletido no nosso corpo. E o corpo, ele também fala, né? Ele tem a sua própria linguagem e a gente consegue, a partir da sua própria linguagem, trabalhar e pensar, né? As suas manifestações, né? Então, trabalho com expressões lúdicas também. Acabei esquecendo de falar que eu também sou artista, né? Então... Importantíssimo! E que artista! Muito importante. Olha, Exato. não podia esquecer de falar disso. Então, assim, no momento está difícil, mas, né, é difícil fazer algum trabalho mais expressivo virtualmente, ou até o trabalho corporal virtualmente, mas existem coisas que dá para fazer, né? Mas, ainda assim, tem trabalhos expressivos e corporais que a gente faz presencialmente, né, que são muito importantes, acabam sendo muito importantes dentro do processo de cada um. Enfim, como artista, né, eu acabo migrando, né, eu trabalho com artes visuais, escrevo e pinto, então eu acabo migrando muito desses conhecimentos assim para esse lugar, né? Para esse lugar terapêutico. Mas aí voltando, né? Trabalho com essa abordagem da psicologia analítica, foi
uma abordagem que eu me identifiquei ali desde o segundo ano da graduação. Eu entrei na graduação conhecendo a psicanálise, foi paixão à primeira vista, né? Quando eu li a teoria. Mas aí eu fui me deparando com outras abordagens e, enfim, achando cada uma interessante ao seu modo. Mas a que foi fazendo mais sentido para mim ao longo dos anos, assim, foi a analítica mesmo, né? Pela sua perspectiva, pela sua ontologia, né? Pela cosmovisão ali que o Jung tinha, né? Acerca da concepção enfim, de ser humano, de mundo, né? A forma como ele foi estruturando a sua teoria. Inclusive, gostaria, até separei aqui no livro que eu tenho, sobre epistemologia da psicologia analítica, separei um trechinho assim, que fala muito sobre isso, né? Sobre como essa ideia, né, de ontologia, né, de cosmovisão, que inclusive não li em nenhum lugar ainda. Eu espero já escrever sobre isso, mas sim, eu vejo, acho que a partir dos meus estudos, né, de perspectivas africanas, enfim, da filosofia, de autores de outras áreas, da própria psicologia mesmo, psicologia preta ou psicologia afro, né? Eu vejo uma semelhança assim na cosmovisão africana com a proposta de cosmovisão da teoria da psicologia analítica. Então, ainda vou fazer esse paralelo assim entre a psicologia analítica e enfim, a filosofia africana, de cosmovisão africana, né? E não por acaso a gente falou de produtor de conhecimento. Vocês entenderam por quê, né? É isso. Só queria enfatizar isso. Vamos lá. Ele fala aqui, né, só para a gente entender o que é cosmovisão, o Jung, ele fala que ter uma cosmovisão significa formar uma imagem do mundo, né, de si mesmo, de saber o que é o mundo e quem eu sou, né? Mas tomando ao pé da letra, isso seria exigir demais, né? Falando nesse sentido de conhecer. Ninguém pode saber o que é o mundo, nem tampouco quem ele é próprio. Mas isso significa, né, que aí ele fala o nome, como é que fala? Em latim, né, mas com grano salis, que significa o melhor conhecimento possível, né? Então a cosmovisão é ter esse melhor conhecimento possível, né, de si e do mundo, né? Então acho muito interessante quando ele dá esse conceito, né, de cosmovisão, para a gente entender, né, um pouquinho como que significa, e ele também vai trazendo outros conceitos, né, como que são importantes para a psicologia analítica, como ter uma perspectiva de totalidade, né, totalidade e unidade. Tem um outro ponto que eu acho muito legal, que faz um paralelo com outro livro que eu estava lendo, que é a ciência, né? Qual é o ponto central para a ciência africana, né? E o ponto central é o ser humano, e não diferente da ciência eurocêntrica, né, que é a objetividade do que está sendo estudado ali, do objeto, né? Então, o ponto central na ciência africana é o ser humano, e a partir disso, né, o ser humano na sua relação com
a natureza, com os animais, né, com a própria espiritualidade. Então, Jung, e eu vejo muita semelhança, né, dessa forma de pensar a ciência, né, com a perspectiva ontológica junguiana. E aí ele traz aqui, cadê? A concepção de mundo e a concepção de ser humano. Eu vou pegar a página certinha para ler para vocês. Então, aí o Jung, ele fala, né, que a concepção de ser humano no plano geral... Cadê? Não, Jung concebe o ser humano, né, no plano geral como uma totalidade que contém aspectos herdados e inatos, né, assim como aspectos adquiridos pela experiência vivenciada na relação com o mundo. Né, e isso está muito próximo assim, do que, para quem, enfim, tem mais próximo aí o estudo, né, com as filosofias africanas, né, de que a forma de construir conhecimento está muito ligado com a vivência, né? Então, com o experienciar. Nesse sentido, ele distingue o aspecto coletivo da psique humana de seu aspecto pessoal. Este último sendo responsável pela individualidade. Então, Jung, ele também concebe o ser dentro de uma coletividade, que também faz parte da cosmovisão africana, né? O ser, ele é coletivo, né? Só que ele também tem uma individualidade. E uma coisa se relaciona com a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. A concepção de ser humano, em termos de individualidade, né? Quando a gente... eu acho que aí já é uma coisa que parte mais da teoria dele, né? Está alicerçada na noção de um ser único, indivisível e complexo, né? Uma totalidade eco-bio-psicossocial, né? Então, quando o Jung também traz essa noção de... Também consigo fazer muito um paralelo, né? Quando ele fala de ser único, indivisível, né, e complexo, né? E ele fala de uma totalidade, né? Eco-biopsicossocial, também consigo fazer muito essa ponte com a perspectiva africana, né? De ser humano, que está conectado com o todo, né? Está conectado com a natureza, está conectado com os outros humanos, os animais, e é justamente esse ser único, né? É isso, assim. E aí, só para amarrar, né, eu trabalho com essa abordagem muito pelos meus estudos em filosofia africana, psicologia preta, né, que traz muitas referências de pensadores africanos também, muito por ver semelhança na forma de pensar o mundo, né, que Jung constrói a sua teoria, muito semelhante com a forma de conceber o mundo africana, né? Então, são esses paralelos assim que eu consigo fazer e que faz eu ter essa abordagem próxima de mim, né? Porque faz sentido para mim, pela forma como eu também concebo, né, o mundo. Não, sim, muito importante toda essa... enfim, né? A gente estava falando sobre vivência, experiência, é exatamente isso, né, que a gente está fazendo agora. Então, a gente até tinha falado um pouco isso no início. E justamente, né, tá fazendo todo sentido, toda conexão possível. E a gente sempre tá, né, conectado e preocupado com a nossa ancestralidade para cada vez mais continuar caminhando. Queria também, Chu, fazer algumas outras perguntas, enfim. Talvez isso, né, bem mais pessoal,
Mas já eu acho que talvez eu vou até emendar uma pergunta na outra, que é de que forma, qual que é o esquema que você está fazendo para manter a sua saúde mental e espiritual nesses tempos? Talvez seja uma pergunta de ouro que todo mundo fica de responder assim, sabe? E também linkando nisso já talvez quebrar com uma brisa que talvez muitas pessoas têm uma psicóloga ou um psicólogo, no seu caso, passa com outro psicólogo ou uma psicóloga? O mecânico, leva o carro em outro mecânico. Não, tô Muito brincando. boa essa comparação. É bem, sei que não se aplica tanto assim, né? Mas é pelo menos uma comparação engraçada, pelo Ah, menos. sim, sim. Não, vou começar pela segunda pergunta. E aí depois eu engato. Mas sim, né? A gente passa, né? Principalmente o psicólogo que está atuante, né? Seja no consultório, ali no contexto clínico, quanto numa instituição, ali trabalhando com outras pessoas, é muito importante, né? Que, que se passe por um processo psicoterapêutico também, né? Porque a gente, primeiro porque também somos seres humanos, né? Uhum. E a gente também é afetado com os sofrimentos, né? Ou com as alegrias de quem a gente acompanha. E, e aí tem uma questão, né? Que por a gente, né, ser também atravessado, né, pelas questões, né, de quem a gente atende, e ter as nossas próprias questões, né, trabalhar a gente, né, num processo terapêutico, ajuda com que a gente tenha consciência, né, que a gente trabalhe a nossa consciência acerca dos afetos que surgem dentro da relação terapêutica e das nossas próprias questões. E a partir do momento que a gente toma consciência dos nossos próprios afetos, a gente pode fazer um manejo consciente, né, que tem um propósito clínico, terapêutico, né, para quem a gente acompanha. Então, além de cuidar da nossa própria saúde, né, fazendo a terapia, né, é muito importante como um instrumento de trabalho também, né, porque isso implica na forma como a gente atua, né, no nosso trabalho. Eu imagino que para um médico, por exemplo, fazendo uma pequena comparação, não seja recomendado a autodiagnosticação, né? O autodiagnóstico é uma Uhum. parada que, que seja necessário você tratar com outros profissionais também, né? Uhum. E até porque Uhum. até porque um profissional não abrange tudo, né? Às vezes tem Uhum. campos e áreas diferentes sempre. Acho que Sim, ter uma outra perspectiva, né? Eu acho que é, quando vocês perguntaram da abordagem, eu refleti muito sobre isso, assim, né? Do quanto existem abordagens diversas, né? E a abordagem teórica, né? Tem muito a ver com uma leitura de mundo, né? Uma leitura de ser. E que isso quer dizer, né, às vezes tem enfim, conflitos, né, mas isso só quer dizer que o mundo é diverso, né, então a gente tem diversas formas de ler e de pensar o mundo. Né. Eu acho que isso cabe também, isso se reflete nesse lugar, né, de compartilhar, né, mesmo tendo perspectivas diferentes ou abordagens diferentes, de compartilhar essas perspectivas, né, e construir no coletivo. A única fita, né, só para dar continuidade, que foi a primeira pergunta, foi o que você está fazendo, Chu, para Ah, é verdade. manter a sua. Não, mas tá suave, eu só repito aqui para Uhum, dar um. Para, uhum, tipo, te lembrar de novo e para você também pensar sobre isso, tipo, o que que tá te mantendo, emanando energia nesses tempos, seja na questão mental, tanto e principalmente na espiritual, um conjunto, assim. uhum. Nossa, eu faço muita coisa.
Pode falar, faz a lista aí. Acho que a primeira delas, assim, sempre foi, desde muito tempo, desde ali da adolescência, sempre foi a arte, né? A princípio, a escrita, mas ao longo dos anos, assim, eu fui desenvolvendo outras formas de expressões artísticas. Então, hoje uma das coisas que faz muito bem, assim, para mim, é pintar, né? Pintar, desenhar, principalmente pintar, que eu acho que pintar tem uma fluidez diferente, assim, de desenhar. Escrever, apesar de já não escrever com tanta frequência, mas eventualmente eu escrevo, e sempre é muito bom. E dançar. Dançar também sempre foi uma coisa, a dança sempre foi uma coisa presente, assim, na minha vida, na minha família. E isso é uma coisa que eu associo muito com um resgate ancestral meu mesmo, né? De pensar a minha relação com o corpo, com a dança e, e, e tentar ver como é isso, né, no continente africano, né, qual a relação deles com a dança e com o próprio corpo. Então, também vou fazendo esses resgates, assim, né, vou em direção à África para tentar reconhecer algumas coisas que acho que vão que estão presentes, que a gente preservou, né, ao longo dos anos, que a gente conseguiu preservar nesse processo tão violento, né, que foi o desenraizar das nossas culturas, né, e, enfim, subjetividades e tudo mais. Então, dançar para mim é para além de mover o corpo, tanto dançar quanto pintar são para mim espirituais, né? Eu estava falando pro Gu, né, pro Gusta, que em outro momento que o espiritual, né, às vezes a gente pensa bastante em religião e tá ligado com religião também. Inclusive eu sou budista, então também trabalho muito esse outro lado aí. Mas acho que o espiritual ele é uma coisa muito mais ampla, né? Acho que é a forma como você estabelece uma conexão e uma relação com o que você está fazendo, com o que você é naquele momento, né? Com o que você está fazendo naquele momento. Então, no momento que eu danço, no momento que eu pinto, eu estou conectada com o que eu estou fazendo e comigo mesma. Então, para mim, isso é espiritual e é uma forma de eu cuidar da minha saúde mental. Bem importante tudo isso e também, né, não por acaso a própria, né, qualquer diversa expressão artística, mas reforçando a questão da dança, né, que sempre é isso, né, muitas vezes o corpo, né, o corpo como a principal forma de descolonização. É o seu descolonizar em movimento, né? E não é por acaso. A gente realmente tem que entender o nosso corpo, porque, né, muito tempo ele faz com que a gente não entenda o nosso próprio corpo, né? Desde de muitos anos atrás, né? Então, é sempre bom fazer esse exercício. E também agora passando, enfim, talvez uma das perguntas que às vezes eu fico meio pensativo sobre, né? Mas eu tenho várias questões, que você acha, Chu, que todo mundo deveria fazer terapia convencional? E antes de você responder, eu queria meio que talvez dar um contexto, né? Que eu estou dizendo terapia convencional no sentido de um atendimento, né? Agora, no caso de uma pessoa, principalmente de um psicólogo, uma psicóloga, utilizando a sua vertente e fazendo esse atendimento. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes eu acho uma questão que, sei lá, às vezes uma sociedade ocidental
ela tá tão doente, sabe, em diversos sentidos, que parece que qualquer coisa que acontece, a pessoa fala, ah, vixe, essa pessoa aí precisa de terapia, viu? Não, tem que fazer terapia, mas fala muita terapia da boca para fora, né? Tipo, ah, mas às vezes você não sabe nem como que acontece um processo de terapia, e também levando em consideração que, né, se existem outras terapias, né? Isso também estou perguntando para você, para além desse atendimento, sabe? Você também falando Uhum. como psicóloga, o que que você acha dessa questão? Eu achei ótima a sua contextualização, porque fiquei pensando o que é terapia convencional. O que você está querendo dizer com terapia convencional? E aí eu fiquei pensando muito, acho que eu fui desmembrando um pouco assim a sua questão, sabe? Pensando sobre essa questão de todo mundo, dever, né? Dever fazer algo, né? E achei legal a sua contextualização, porque é isso, concordo com você que vivemos num mundo muito adoecido. E, eu acho que existem, pensando num contexto ali de uma psicoterapia no consultório, eu acho que é um espaço muito potente, né? Ele pode ser muito potente. Mas a gente não pode esquecer que a psicologia ainda ela é muito eurocêntrica, né? Uhum. Acho que os conhecimentos, a forma de fazer clínica, ela está muito numa forma de fazer eurocêntrica, né? E tenho visto psicólogos negros fazer uma clínica que que eu vou até usar um termo que eu acho muito importante, acho que vocês já escutaram, que é do aquilombamento. Usar esse espaço psicoterapêutico Uhum. de consultório como um lugar de aquilombamento também, né? Então, pensando aí na saúde das pessoas pretas, né, principalmente que passam com psicólogos pretos, eu acho que é um espaço extremamente potente para aquilombar, para pensar sobre os seus afetos, sentir os seus afetos, não só pensar, né? Porque a gente pensa demais nesse mundo e às É. vezes a gente esquece de sentir, mas dar espaço para os seus afetos, né? E pensar justamente, mas utilizar desse lugar como um lugar potente para pensar, acho que para construir ali pensando numa pessoa adoecida, né? Construir ali um entendimento sobre si, sobre o que está sentindo e ter uma autonomia, né? Sobre os, enfim, seus afetos. Quando você fala, quando você pergunta todo mundo, eu não sei se todo mundo precisa ou deveria, né, fazer terapia convencional. Eu acho que existem, acho que o espaço terapêutico ele é muito abrangente, né? Pensando no sentido de que as pessoas elas chegam no consultório e com demandas diversas, né? Desde quero me autoconhecer até um sofrimento muito grave, né? Uma depressão muito grave ali ou qualquer outra questão. Então, são pessoas de estados ali psíquicos, né, diferentes, né? E não quer dizer que a pessoa que fala que quer se autoconhecer também não vai trazer questões
que causam sofrimento para elas, né? Mas também fico pensando que quando eu falo do aquilombamento, né? Fico pensando que é um espaço de potencialização, não só para falar de sofrimento, mas de pensar formas de estar no mundo que seja uma promoção de saúde mesmo, né? Eu vejo esse lugar como um lugar potente. Aí, quando eu falo que eu não sei se deveria, é porque eu acho que existem, pensando ainda no aquilombamento, né? Existem outros espaços que promovem saúde, né? Quando uma pessoa, enfim, tem alguma questão e ela consegue elaborar a sua questão lendo um livro, dançando, pensando sobre aquilo ou se encontrando com amigos. Não estou falando que psicólogo ou psicoterapia é a mesma coisa de conversar com amigos, longe disso. Mas vai ter ali uma troca que é diferente, né? Vai ter ali uma experiência com, sei lá, o seu grupo religioso, né? Às vezes, estar inserido numa religião, seja ela de matriz africana ou de qualquer outra religião, que também promove saúde, que dá conta, né? Que dá conta do sujeito no mundo, né? O sujeito consegue dar conta de si no mundo a partir essas experiências que promovem saúde a ele. Mas isso também não impede dele querer estar nesse espaço, né? Dele querer trabalhar questões que às vezes nesses espaços ele não dá conta. Então acho que é uma questão de dar conta, né? Dar conta de si no mundo. Os espaços que ele está no mundo, ele consegue dar conta de si nesses espaços que ele está inserido, né? Nos espaços que promovem, de certa forma, a saúde dele, né? Saúde física, emocional, espiritual. Eu acho que se não dá, tudo bem a pessoa ir procurar esse aquilombamento nesse espaço psicoterapêutico com um psicólogo, né? Mas eu acho que não precisa ser uma regra. Uhum. É interessante mesmo, Su. Sim, porque é justamente isso, né? Porque às vezes eu acho que faltando toda aquela questão de que necessariamente existem, como você falou, né, enfatizou, talvez não tenha uma resposta mais do que correta, né? Longe disso, porque quem dá essa dualidade é o Ocidente, né? Então vamos estar bem longe do Ocidente. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Mas toda essa questão de, às vezes, tipo, empurrado para uma lógica, né, cada vez mais ocidental, porque, querendo ou não, a psicologia foi construída a partir dessa métrica, né? Então, você tem outras formas, né? Tipo, para além, não estou falando que muitas pessoas, tipo, desacreditadas da questão, muito pelo contrário, mas talvez eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa em um determinado momento, sabe? Porque eu acho que tem diversas questões de terapia, né? Não somente você ir numa sala, ou especificamente falando, fazer um atendimento com outra pessoa. Talvez é aquilo, você tomando o sol, talvez seja uma terapia. Talvez você escutando uma música, talvez seja outra terapia. Talvez você dançando no sol, escutando uma música, talvez seja outra terapia. Entende? Então, eu acho que talvez são momentos, né? Então, eu penso que muitas vezes não deve ser uma coisa forçada, né? Tipo, pô, você tem que fazer isso agora porque, meu, não tem outra alternativa, né? Sendo que não tá aquilo partindo de você, né? Tá partindo de outras pessoas que, tipo, às vezes não tem nada a ver com a sua realidade e que aquilo, na verdade, é só mais uma coisa que talvez não dê resultado, né? E não sirva pro próprio autoconhecimento.
Então, né, vamos caminhando aí e dando essa continuidade da melhor forma, sempre devagar e sempre. Também queria escutar de novo da Chu e fazendo todo um gancho do que a gente acabou de falar, né, de essa toda a questão de se todo mundo deveria ou não fazer terapia, até considerando essa vertente, essa perspectiva da psicologia tendo sua origem no campo ocidental, ocidentalizado, melhor dizendo. Queria saber, Chu, tipo, considerando, né, fazendo todas essas referências, que a psicologia ela tá exatamente nesse ramo, né, tipo da ocidental, tal. Como que, talvez a gente já falou um pouco disso, né, mas qual que é a importância de realizar esse processo de descolonização da psicologia, principalmente, lógico, né, considerando a questão racial, a gente está falando de pessoa preta, talvez um pouco que você comentou do paradigma da afrocentricidade, enfim, né, que a gente tá ligado que também que eu estudo um pouco disso, a gente troca um pouco sobre, e, né, tudo sobre essa questão de, mano, embranquecer mesmo a psicologia, porque conheço vários psicólogos emocionados, branco, que, tipo, mano, tá em outro mundo de verdade, captou o Ocidente, pegou para ele e guardou numa caixinha, sabe? Então, acho que é nesse contexto também, e aquela pergunta para finalizar toda essa questão qual que é o processo, né, importante para que a gente mate, né, esse Ocidente que existe dentro da gente? Olha, essa última questão foi uma questão que eu fiquei bem reflexiva sobre ela, mas vamos para a primeira. A primeira questão, lembrei muito de um livro, inclusive ele está aqui do meu ladinho, um livro que eu li recentemente, chamado Libertação, Descolonização e Africanização da Psicologia. Essa autora, Simone, né, Gibran Nogueira, ela faz uma breve introdução à psicologia africana. E aí, ela, enfim, ela vai traçando, né, ela vai traçando no livro dela, né, fazendo críticas, né, à psicologia tradicional euro-americana, né, que a americana ela tem uma diferença da psicologia na Europa, porque, enfim, essa coisa toda tem uma pegada bem dos movimentos, eu esqueci o ano, mas dos movimentos fordista, taoísta, né? Taoísta? Não, taoísta, falei besteira. Taylorista, isso. Mas dessa forma de funcionar, né? Capitalista, assim. E aí, enfim, ela vai traçando essa crítica, né? A psicologia tradicional, ela fala muito da ideologia que baseia o movimento de colonização da Europa em relação aos outros lugares, aos outros povos, né? Que é a ideologia de supremacia racial branca, né? O europeu ele se tem enquanto universal, e na medida que ele se tem como universal, né? Ele desconsidera as outras existências, né? Então, quando você me pergunta, né, qual a importância de descolonizar a psicologia? É justamente tirar a psicologia dessa forma de funcionar colonizadora que tem a Europa, né, como centro, o homem europeu branco, hétero, como o centro, como a referência, para se pensar
outras centralidades, né? Como a africana, como os povos originários, que a gente chama de indígenas, né? Então, a importância de descolonizar a psicologia é abrir, gosto da palavra abrir, poder abrir lugar para formas de, como a gente já falou aqui, né, formas de conhecimento, de se relacionar que não estão pautadas na forma europeia, né? Então é tirar o cêntrico do euro, né? Tirar o homem branco hétero do centro como referência. E aí a afrocentricidade, né, ela entra nesse lugar de justamente tornar a África o centro, né? Tem só para a gente entender um pouquinho o que é a afrocentricidade, eu tirei um trechinho de uma fala de Asante, que é, enfim, a pessoa que escreveu sobre, né, dentro de um artigo. Esse artigo eu compartilhei com vocês podem deixar de referência também para as pessoas. Beleza. E a Asante fala... E a Santi fala que a afrocentricidade ela é entendida como um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos. Ou seja, né, o processo de colonização ele destruiu ou tentou, né, destruiu partes dessa tô com a palavra autonomia, mas não sei se eu queria usar autonomia, mas dessa autonomia, acho que vou usar autonomia. Da autonomia do sujeito sobre ele, dessa tentativa de roubo, de destruição, de uma forma de ser, de uma forma, enfim, de estar no mundo que é super complexa, né? Então, a afrocentricidade, como foi dito, né, esse movimento feito em direção à África, né, e tornar a África centro justamente para descolonizar em relação à forma de pensar, em relação à forma de, enfim, de se comportar, de se relacionar no mundo, né, de estar no mundo. Não só com o outro, mas consigo também, né? Quando a gente estava falando aqui da dança, a forma de dançar e de pensar danças e de fazer movimentos, enfim, de se relacionar com o próprio corpo a partir da dança, tem a ver com esse, como o Gustavo disse, né? De descolonizar, né? Olhar para o corpo de uma outra forma. Tem a ver com esse e buscar, né, referências africanas até de dança também, o sentido da dança para eles, acho que é uma forma de afrocentrar, né, e de descolonizar um corpo que foi subjugado, né, com a diáspora da africana, né, dos africanos aqui para as Américas. Então, um corpo que numa perspectiva colonial ela serviu como objeto, né, como foi animalizado, foi desumanizado, foi usado como instrumento de trabalho e de trabalho escravo, né?
fazer esse resgate, tornar a África centro, é justamente descolonizar essas ideias acerca do corpo negro, para trazer de volta a humanidade que tentaram nos roubar, né? E isso está totalmente ligado com a forma de fazer saúde também, com a nossa saúde mental. Tem um trechinho desse mesmo artigo que a autora fala assim: pensar na saúde mental da população de ascendência africana, da população negra brasileira, é adquirir e empregar um impulso revolucionário para atingir a liberdade mental e espiritual, né, que na verdade é o Nobles, eu não sei como fala, Nobles que faz esse apontamento, né, na sua obra. Aí ela fala mais um pouquinho assim: por sua vez, demanda uma noção de saúde e de saúde mental centrada na humanidade africana. Porque se a gente pensar na noção de humanidade eurocêntrica, né, o corpo negro, ele não é humano, né? Logo, que promoção de saúde mental é essa, não é mesmo? Então, ele fala, né, que a autora fala que defende ser necessário que a gente se interrogue sobre a linguagem, que a gente já falou aqui também, né, e a lógica dos povos africanos tradicionais para apreender de forma profunda e nítida o funcionamento dos povos africanos contemporâneos. Então, para a gente entender como os povos africanos contemporâneos pensam e pensam sobre as diversas questões filosóficas, existenciais, enfim. É importante olhar para os ancestrais, né, para os antepassados. E aí tem outro trechinho que eu acho muito legal também, que eu vou compartilhar aqui, que ela fala assim que o autor defende ainda, né, o Nobles, defende que os ancestrais africanos foram trazidos para o Novo Mundo, destituídos de liberdade, ou seja, né, em grilhões, mas não chegaram destituídos de pensamento ou crenças sobre quem eles eram. Os ancestrais africanos vieram com uma lógica e uma linguagem de reflexão sobre o que significava ser humano e sobre quem eles eram e a quem pertenciam, né? E por que existiam. Então, eu achei muito interessante esse trecho, porque às vezes a gente tem uma ideia de que a gente não, na verdade, a gente talvez nem tenha ideia, né? Talvez a gente nem pense muito sobre isso, assim, de como eles chegaram aqui. Acho que nos é passado, nos é ensinado tanto, que eles estão nesse lugar de escravo, né? Que a gente talvez não pense tanto que eles vieram com as suas referências dos seus antepassados, do seu povo, né? E que eles e que quem conseguiu sobreviver, né, conseguiu transmitir isso, né, para frente, tanto que a gente tem muito da cultura africana, né, do continente africano, que também passou por diversas transformações a partir do encontro com outros povos, né, que continuam presentes, né? Acho que a religião de matriz africana é esse lugar muito rico, assim, de ter mantido, né, esses conhecimentos, a capoeira, as danças, né, o jongo, acho que são manifestações, né, que
que permaneceram, assim, né? Que a gente conseguiu guardar a partir do conhecimento desses ancestrais, né, justamente. Às vezes tem uma coisa pessoal para dizer, né? Mas a minha mãe, e isso é uma coisa muito de África, assim, né? A minha mãe, ela faz muito remédio com folhas. Tem um remédio específico que eu sempre acho muito mágico, assim, esse remédio que ela faz. E ela aprendeu, porque assim, eu falo mágico, né? Porque ela usa várias cascas, folhas, e precisa ferver e ficar de molho muito tempo, e aí precisa ficar no sol. Então tem todo um processo, todo um ritual ali para aquele remédio fazer o seu efeito, né? E, e ela aprendeu isso com as mulheres do interior onde ela morou. Então essa coisa, né, do conhecimento, né, da produção ali de um remédio que você pega das plantas e que tem um tempo, né, de maturação, é um conhecimento que a gente que é um conhecimento africano, né, que a gente que eu acho que cada um vai tendo de forma diferente em suas famílias, né. Então, assim, foi um exemplo que eu trouxe assim, mais para exemplificar essa questão também que a gente tem presente nos nossos núcleos familiares, conhecimentos ancestrais, né? Uhum. Que é importante, e às vezes a gente nem percebe que é ancestral. Exato. Toda experiência é mais do que válida, né? Ser, tipo, trocada, experiência é vivência, é troca, e não por acaso nas as nossas vivências têm muita África, e eu gosto de falar África com K, muito envolvida para sair do cenário da colonização, né, que a gente estava falando de linguagem e tal, porque o C ele foi meio que introduzido, né, porque muitas línguas africanas locais, elas utilizam o K, né, então se você for pegar o Yorubá, Swahili, enfim, outras línguas também tem sempre essa presença do K. E, meu, muito importante, sabe? Espero que também o pessoal aqui que está escutando até aqui tenha, pelo menos, esse momento de reflexão serviu para alguma coisa, para talvez respirar, pensar em novos horizontes, novos imaginários, novas imaginações, também caminhando um pouco para o final já, né? Fazendo aquela musiquinha, mas por que já tá acabando, pá, não sei o quê. Ah, E sempre bom enfatizar, né? Toda essa troca muito importante, já agradecendo novamente a presença da Chu e por disponibilizar esse tempinho dela, que a gente também sabe que o tempo é muito importante, né, para desgarrar um pouco dessa questão, de novo, ocidentalizada, falando, então, a gente dedicar esse tempinho também, a gente daqui valoriza demais, por isso também reforçando o agradecimento, e é só troca, né? Essa troca muito vai continuar por muitos outros horizontes ainda. Lembrar que, tipo, tudo que a gente está falando, tudo em volta a gente está falando sobre questão do continente africano mesmo, como a Chu falou, tem muitas questões que a gente nem se percebe, mas é a África batendo na porta, sabe? De verdade. E a gente Bem tem isso. que ter questão mesmo de ter essa nossa consciência, né? De não ser engolido por um mundo embranquecido e adoecido e que traz tudo que é branco como centro, né? A gente tem que se livrar disso o quanto antes, o mais rápido possível, né? Sempre fazendo todo o processo, né? Que talvez às vezes não é nada fácil, sempre árduo, né? Assim, sempre que demanda tempo nisso, mas sempre bom, né? Ter essa troca sobre saúde mental, espiritual, várias outras questões. Lembrar também que sempre a gente nunca foi escravo nem escrava, né? Então, gosto de dizer que a gente sempre foi questão de escravizado, escravizada, né? Com Z aí, porque a gente foi posto numa posição de que
a gente não queria, né, tipo, de que sempre teve resistência enquanto a isso. Todos os tipos de qualquer resistência, né? Porque às vezes quando a gente parece fala escravo, escrava, tá naquela questão de, pô, parece que aconteceu lá e, né, vocês aceitaram e, foi a colonização, Pedro Álvares Cabral, não sei o quê, Cristóvão Colombo chegou, pá, não sei o quê, e já era, sabe? E não é bem assim que acontece. Então, sempre bom ter essa troca. E agora a gente vai caminhando para o final. E sempre no final a gente tem o quê? Sempre as nossas famosas indicações. Indicações! Tá, tá, tá. A gente ainda vai criar uma vinheta pra isso. Um dia, um dia. Eu pensei que fosse rolar um funk aí, eu Né? já ia rebolar. Pode falar, rebolar É rabo? isso, pode, tá Pô, suave. opa! É isso, o funk também é descolonizar o corpo, né? Exato. Com certeza. Então, vamos lá começar de indicação, para fazer essa questão da melhor forma, fechando. Vocês, quem quer começar fazendo a indicação? Posso começar? Vocês me Pode. permitem? Pode. Então, hoje eu vou dar uma recomendação que é um pouco antiguinha, mas é uma parada que eu gosto muito. Hoje é no quesito da música, né? É meio que um conceito visual de álbum, é meio que uma apresentação de disco, mais como é que eu posso dizer, um compilado de várias músicas num CD, que é do famoso The Weeknd, um artista que eu curto muito. E em 2016 ele lançou um CD chamado Starboy, que é um dos CDs que eu mais curti, assim, da década, tá ligado? É um trampo que eu acho muito foda, que tem um envolvimento com vários outros artistas, assim, mano, Kendrick, Pisado. várias... Mano, só galera brava, e também tem muito pesada na produção o Daft Punk, uma dupla que eu sou Uhum. muito fã, tá ligado? E eles lançaram em 2016, meio que pra lançar o álbum, eles lançaram um clipe chamado Mania, que tem mais ou menos uns 12 minutos e ele compila ali se eu não me engano, umas 5, 6 músicas do CD e tal. E é tipo uma passada assim por cima do CD. É uma parada que eu gosto muito, visualmente é um bagulho, mano, espetacular, tá ligado? Então, acho que fica aí minha recomendação. Esse é um CD que como um todo eu gosto muito, tá ligado? Mas esse Mania, ele dá uma sumarizada em toda a experiência da parada. Então fica aí minha recomendação. É isso, da melhor forma. The Weeknd, para quem não conhece, tá moscando e continuando. Vamos lá, Chu, dar a sua mais que maravilhosa indicação de hoje. Vou indicar também a respeito de música. Pensei num cantor muito maravilhoso, que eu estou muito apaixonada no momento. Na verdade, faz um bom tempo, que se chama Tigana Santana. Ele, se eu não me engano, ele é de Salvador, se eu não me engano. Uhum. E muitas das suas produções assim são voltadas para África, né? Então tem muito do seu som tem uma sonoridade típica, né? Enfim, de povos africanos e tem uma linguagem, se eu não me engano, ele utiliza a linguagem Yorubá também em algumas letras. Então, eu super recomendo, assim, é muito linda, é uma obra de arte. É Com isso, certeza. eu não Vamos conhecia escutar. e é isso, eu vou procurar saber de verdade. A gente vai deixar o link aqui também, sempre a gente os famosos linkzinhos para quem quiser buscar as referências e como que a gente sempre fala, a gente aqui também fazendo, também estamos conhecendo coisas novas, então a gente também vai procurar saber sobre, enfim, né, toda essa troca acontecendo da melhor forma. E para fechar também, vou dar a minha indicação de hoje. Hoje eu vou indicar, na verdade, é um perfil no Instagram e de uma artista nigeriana mais do que maravilhosa, que tem um trampo mais do que maravilhoso e sensacional. Enfim,
ela trabalha muito com a questão do hiperrealismo, né? Então, tanto ela desenha quanto que ela utiliza diversos materiais. Eu fico impressionado de diversas formas quando que eu estou vendo o processo, né? Muito louco de ver esse processo, né? Do artista produzindo a sua tela, fazendo. Então, vou deixar o link aqui dela. Vou tentar pronunciar o nome dela aqui. Ela é nigeriana, reforçando. E ela chama Chiamonwu Joy, né? Então, ela tá lá também como @Chiamonwu Joy. E só antes do Joy tem um underline, né? Então, @Xiaomonwu, underline, Joy. Meu, gente, vão lá, vejam, porque é uma coisa maravilhosa visualmente falando, que vocês não vão se arrepender mesmo. E é isso, né? Também O estamos falando Googlezinho aqui é bravo, hein? do continente e essa indicação de hoje. Gente, muito obrigado. Muito obrigada pelo Isso. convite. É isso. Valeu A pela troca. gente que agradece mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo, Chu. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado pela sua energia. Porque, na verdade, a gente sempre que está falando diversas coisas está emanando energia, né? Então, muito obrigado por toda essa questão e também fazer parte da nossa primeira, considerando Nossa, a primeira primeira convidada. convidada. Vai Olha aí. ficar nos nossos Ai, que corações e para vida. privilégio. Tá marcada na história do Dose. Bom, Adorei. acho que eu não falo somente em meu nome, falo em nome dos meninos que não puderam estar aqui hoje, o Pedrão e o Will. A gente fica muito agradecido mesmo, Ju, pela colaboração, por trazer uma perspectiva diferente, uma perspectiva sobre sua área. E, cara, fica o convite para outras oportunidades. Quando você quiser colar para participar, quiser colar para trocar uma ideia, trazer uma pauta diferente, cara, sinta-se à vontade. O Dose é um espaço que é nosso, mas a gente está aqui fazendo questão de abrir para os outros também, porque é sempre bom ter uma experiência diferente, sempre bom ter uma pessoa que não está tanto no nosso ciclo, mas não está no nosso ciclo, eu digo, do Dose, né? Mas mesmo assim é super bem-vinda. Então espero que você volte em outras oportunidades aí para falar de música, falar de filme, falar dessas coisas que a gente também conversa. Acho que a gente não precisa se definir por uma parada só, todo mundo tem diversos hobbies, diversas facetas da mesma pessoa. Então, muito obrigado por tudo, viu, Ju? Muito obrigado vocês. Valeu pelo convite e pelos convites futuros. Com Tamo certeza. junto. É isso, gente. Então a gente está ficando por aqui hoje. Só agradecer mais uma vez você que está escutando até aqui. Muito obrigado e espero que essa troca seja fértil e frutífera em vários sentidos, como a gente falou. Somos pessoas pretas mais do que multifacetadas, não é mesmo? Então podemos falar de diversos assuntos. E aí, mano, só emanando energia, mais que maravilhosas energias, bebam água, tomem sol, importante, e um beijo e aquele cheiro. Isso aí, rapaziada. Mais um episódio do Dose se encerrando. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Muito obrigado pela Ju. E galera, né, recado novamente, passado das últimas semanas e vamos insistir no recado. Vamos se cuidar, pessoal. Essa fita de Covid é séria, tá matando mesmo. Vamos cuidar de quem é próximo, vamos cuidar de quem a gente ama. Vai ter tempo para celebrar, vai ter tempo para viver depois, tá ligado? Mas o importante é se manter vivo, se manter saudável, rapaziada. Todo mundo se cuidando, por favor, hein? É nóis, um abração, pessoal. Quero agradecer, né, a todos que acompanharam até aqui. O Dose de Melanina. E, mano, um abraço, um beijo, e é isso. Vamos se cuidar, que a vida tá muito louca. E é isso, vamos aquilombar, né? Aquilombar também é uma das formas da gente cuidar da nossa saúde como um todo. Você falou esses dias, parceiro. O maço me fala, o amassa, a união de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada não fala mais nada, já vira passado. Desenho apagado, história borrada. Não existe esboço, sempre foi real. Afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou legal, me senti James Brown. Liguei pro Lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de cauda. Malas prontas, hoje
hoje eu vou dar uma pausa. Escreve hit, mas não esquece da causa. Efeito, leis antigas, se descrita, bate palma só. Quem se identifica que eu tô vendo esse jardim tá repleto. O ódio cria, pode mata, ser humano urbano é o segundo da mata. Me falou fulano pra sair da caixa, faixa por faixa, o disco todo e a obra ainda não foi contemplada, elevada. Ser humano alado é claro, aguardei meio Hancock, meio de 9, aquele som ainda me move. Levei um nocaute na noite passada, cada palavra proferida era profetizada e eu tava longe, fi. Outras paradas, minha vida preferida não valia de nada, pois quando o planto cresce, quando o piso escurece, quando o planto